situação, havendo fundado receio de rixas ou danificações. Essa disputa pode gerar uma rixa, pode gerar uma danificação do patrimônio, e aí eu vou sequestrar aquele patrimônio para zelar pela integridade do patrimônio. Beleza? Dos frutos e rendimentos do imóvel reivindicado, se o réu, depois de condenado por sentença, ainda sujeita a recurso ou dissipar. Ora, eu tenho uma situação entre 2 irmãos, ou 10 irmãos, estão brigando pela herança do pai. Um certo irmão, que já perdeu o bem na partilha, continua recebendo daquele imóvel que está alugado um rico aluguel, que é o fruto do imóvel. Quando aquele imóvel cabe a um outro irmão que na partilha coube aquele determinado irmão. Aquele determinado irmão pode sequestrar os frutos do imóvel, que são os aluguéis do imóvel. Esses aluguéis serão depositados numa conta do juízo até que a ação principal, que é de inventário e partilha, decida sobre quem verdadeiramente é o dono daquele imóvel, objeto de uma disputa entre herdeiros, ou entre posseiros, ou entre proprietários. Lembrando a vocês que, se for entre herdeiros, o mais tecnicamente correto não seria o sequestro, seria o arrolamento de bens, que nós vamos ver mais tarde, daqui a pouco, depois dos comerciais. Bom, então, frutos e rendimentos, tá, gente? Podem ser sequestrados também, sem problema nenhum, beleza? Os bens do casal nas ações de separação e de divórcio, se o cônjuge estiver dilapidando-os. Foi o exemplo que nós batemos na aula passada dos 2 que estavam brigando por se divorciando, e nessa briga nós acabamos tendo um deles dilapidando o patrimônio, e aí você vai sequestrar para resguardar até que seja decidido quem vai tocar o bem para cada parte. Beleza pura. Nos demais casos expressos em lei, temos outras leis esparsas e extravagantes que prevêem hipótese de sequestro, sempre nessa situação caracterizado por bens litigiosos, né, na área civil. O sequestro pode ser requerido como incidente ou como em caráter preparatório. Então eu posso requerer o sequestro e 30 dias depois eu requerer a ação principal, e eu posso também incidentalmente num processo em que está sendo disputada a posse, em que aqueles posseiros ou proprietários estão dilapidando o patrimônio, eu posso, no meio da ação de reintegração, manutenção, qualquer ação possessória, eu posso entrar com a ação de sequestro para resguardar que eles não dilapidem o patrimônio. Decretado então, o juiz nomeará um depositário dos bens. E preste atenção, muitos alunos me perguntam, mas professor Franklin, esse depositário necessariamente tem que ser um terceiro? Tem que ser um depósito público? Não. Eu queria deixar bem claro que o depositário pode ser as próprias partes de litígio. Mas e aí, professor? E aí ele assina um termo de depositário e ele tem que agir como depositário fiel. Porque se ele não agir como depositário fiel e dilapidar o patrimônio, ele está agindo como depositário infiel e vai sofrer as consequências da conduta irregular, ilícita civilmente. E o juiz pode optar também por deixar na mão de um deles, desde que eles prestem caução idônea. Tipo, eu vou ficar com um imóvel que vale R$1 milhão, eu vou prestar uma caução de R$1 milhão para garantir que eu não vou dilapidar o patrimônio. E ele deixa na mão de quem prestou a caução. Então, porque a caução vai garantir. Se houver algum problema com o imóvel, está o dinheiro lá em juízo. E ele vai, então, poder resgatar esse valor. Então, decretado o sequestro, o juiz nomeará um depositário dos bens, que é o depositário fiel, que pode qualquer pessoa indicada de comum acordo pelas partes, pode ser um terceiro, pode ser também qualquer das partes, desde que ofereça maiores garantias e preste caução idônea. Aquela parte que oferecer maiores garantias e caução idônea fica com bem. Isso não repercute na decisão final do processo. O fato dele ter ficado com o bem sequestrado não implica que na ação principal ele perca o bem em favor de quem não ficou, porque não tinha dinheiro para prestar a caução.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra, hein? Quero deixar bem claro. Ali o objetivo é só colocar o bem na mão de uma pessoa para que o bem não sofra nenhum problema de dilapidação. Beleza? Tranquilos? Bom. Pode ser também depositário público ou pessoa da confiança do juiz. Depositário público, evidentemente, que você não vai botar uma vaca, que é um semovente, num depositário público. Só se for o quadro, né? Obras de arte, joias, você leva para o depositário público. Mas se for determinar um cavalo, né? Um boi, um reprodutor, alguma coisa assim, você não deve colocar num depósito público, ele não vai ter condições, né? O procedimento será igual ao indicado no modo geral para as medidas cautelares, e aí nós recapitulamos tudo aquilo que nós falamos. Entra-se com a cautelar, o juiz pode deferir a cautelar, cita-se para contestar em 5 dias, havendo audiência de necessidade de instrução, eu vou instruir, se houver instrução, só uma questão de direito, ele vai decidir, e aí se profere a sentença, tá bom? Lembrando que sempre quando eu entro com a cautelar, o juiz tem 3 opções: ou ele defere, inaudita alterar pares, ou ele indefere, ou ele marca a justificação judicial. Se ele marcar a justificação, após a justificação ele pode deferir ou indeferir. E depois ele verifica se ele vai ou não instruir o processo. Instruído o processo, ele vai sentenciar. Tá? Caução. Instrumento extremamente importante e pouco conhecido do público em geral é a caução, que é uma medida cautelar. É cautelar. É a garantia do cumprimento de um dever ou de uma obrigação consistente em colocar à disposição do juízo bens ou dar fiador idôneo que assegure tal finalidade. Se ele colocar bens à disposição do juízo para garantir aquela obrigação, eu tenho uma caução real. E se ele colocar um fiador, eu tenho uma caução fidejussória. Atenção, se ele colocar bens à disposição do juízo, eu tenho uma caução real. Se ele colocar um fiador à disposição do juízo, eu tenho uma caução fidejussória. No primeiro caso, colocação de bens à disposição do juízo, se diz que a caução é real. E no segundo caso, a apresentação do fiador idôneo é a caução fidejussória. Gente, assim como a fiança no processo penal, que garante que o acusado, pagando fiança, responda o processo em liberdade, a caução no processo civil garante o sucesso de uma eventual consolidação da ação principal, um pagamento da dívida, que foi reconhecida por um processo de conhecimento. Então, por isso, a caução real, quando eu falo caução real, ela pode ser feita em dinheiro, títulos da dívida pública, pedras e metais preciosos, enfim, tudo é aceito como garantia da dívida. A caução é a contra-cautela por excelência. Quando eu falo contra-cautela por excelência, eu quero dizer que, a partir do momento em que você arrestou um bem e disse para o juiz, olha, eu vou te garantir que aquele bem arrestado não vai sofrer nenhum dano, porque eu vou te dar aqui um valor da caução, do valor do bem. Tchum. Então, ele está garantindo, né? Está garantindo a efetividade da medida cautelar. Daí que, se o advogado for esperto, ele orienta o cliente, se o cliente tiver condições de caucionar para garantir o recebimento, né? O cumprimento da obrigação. Toda vez que a medida cautelar causar prejuízo, a garantia contra esse prejuízo é feita mediante a caução. Então, gerou prejuízo no imóvel, o valor caucionado cobre aquele prejuízo, até que seja decidido de quem é aquele bem no processo principal, se ele estiver sequestrado, por exemplo. Esta pode ser condicionante
da concessão da medida. Então o juiz pode dizer, olha, eu vou conceder o sequestro, eu vou conceder o arresto, mas eu gostaria que você efetivasse a caução. Você cauciona e tudo está devidamente resolvido. Como contracautela ou quando inserida em outro procedimento, a caução não depende de instauração de procedimento cautelar específico e pode ser prestada de plano. Veja que a caução não depende de procedimento cautelar específico. Eu não preciso do arresto nem do sequestro. Ela já é um procedimento cautelar, tá? E ela pode ser prestada de plano. Você tem interesse em tornar um bem disponível, você pode dizer para o juiz, olha, estou peticionando, tenho esse crédito, quero tornar aquele bem disponível e estou colocando aqui o valor da caução, como forma dele deferir inaudita altera pares o requerimento. Discutindo-se apenas seu valor e adequação. Você não pode caucionar um valor inferior ao bem e nem deve caucionar um valor superior ao bem. Vou repetir, você não deve caucionar um valor inferior, não pode, porque senão você não está garantindo a obrigação. Se o objetivo da caução é justamente garantir a integridade daquele bem, como é que eu vou caucionar um valor inferior ao bem? Não posso. E se você não deve caucionar um valor maior, porque prejuízo para quem caucionou aquele valor. Se, porém, a caução for preparatória ou por outra razão não tiver base procedimental para ser prestada, deve ser instaurado um procedimento específico. E aí eu vou entrar com uma caução e o procedimento específico, eu vou usar o mesmo procedimento das cautelares. Mas a caução, ela se basta em si própria, ela não precisa necessariamente do arresto ou do sequestro de outra medida cautelar para existir, tá bom? E ela tramita como se fosse um procedimento normal cautelar. Os artigos 835 e 838 tratam de uma caução especial acáucio iudicatum solvi. Salvo engano, foi uma questão que caiu na prova. O que é acáucio iudicatum solvi? Perigo. É uma caução judicial do solvente. Ela é exigida de qualquer pessoa nacional, brasileiro, ou naturalizado, ou estrangeiro, que resida fora do país, ou que dele se ausente na pendência de demanda. O que é a caucio iudicatum solvi? É uma caução especial para toda e qualquer pessoa que, nacional ou estrangeira, resida fora do país e se ausente no decorrer da demanda processual. Por quê? Imagina o cara viaja para fora do país, não paga a dívida e fica por isso mesmo, porque tu não tens como executar, vai ser muito mais difícil você executar ele no exterior. Então você pede para que ele preste uma caução. Essa caução vai resguardar a execução para a garantia das custas e honorários de advogado da parte contrária, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhe assegurem o pagamento. Para garantia do pagamento de honorários, se ele não tiver bens imóveis. Mas se ele tem, tá tudo no nome dele, tá no Brasil, ele pode estar lá na China, que não tem problema nenhum. Você vai arrestar o bem imóvel e aí vai pagar, não tem problema nenhum. Idêntica caução também, eu tenho então essa caução para pagamento dos honorários e também exigida do credor que não tenha domicílio no Brasil para requerer a falência. Imagine que é um credor estrangeiro, não tem residência no Brasil, está requerendo a falência de uma empresa brasileira da qual ele tem créditos, ele precisa então dessa caução. Essa caução não será exigida na execução por título extrajudicial e na reconvenção.
Na próxima aula nós vamos ver processo cautelar, parte 3. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?